Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Eu sou Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa. E nos encontramos aqui hoje com alegria e gratidão para juntos conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Nesta oportunidade, conversaremos acerca do tema liberdade das escolhas. E para iniciarmos, vamos ler uma pequena página, e fazermos a nossa prece de início. Escolhemos uma página de autoria do Espírito Emmanuel, recebida através da mediunidade de Chico Xavier, que consta do livro de Respostas, capítulo de número 34, A Escolha é Nossa. Emmanuel, então, assim se refere. Pensamento é vida. Vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos para darmos início a uma reflexão das suas lições. Abençoa todos nós, Senhor, de maneira que possamos tirar o melhor proveito da conversa que aqui hoje será travada. Que a sua luz, que o seu amor possa continuar a nos abençoar em mais esta oportunidade. Que assim seja, com a graça do bom Deus. Conta-se que um rei oriental, envelhecido e doente, reuniu os 3 filhos porque precisava fazer a escolha daquele filho que lhe sucederia no trono. Mas deu-lhes antes disso uma missão. Deu a cada um dos 3 filhos 2 camelos, carregados de ouro, de prata, de pedras preciosas, e determinou que eles viajassem em todo o seu reino para poderem gastar esses tesouros, e que eles teriam o prazo exato de 3 meses para retornarem, e aí sim ele faria a sua escolha. O tempo passou, os 3 meses, e então os 3 filhos chegaram. No momento que chegaram, os 2 filhos mais velhos estavam exibindo mantos riquíssimos. Vinham nas suas carruagens, com enorme ruído, carruagens riquíssimas. Mas o terceiro filho vinha cansado, vinha ofegante, arrimando-se a um bordão como se fosse um mendigo, despertando a ironia, o assombro de muita gente. Então o primeiro filho se aproximou e disse: meu pai, meu soberano, viajei, adquiri para teu descanso um admirável palácio. Teu nome será venerado neste palácio. Comprei escravos vigorosos, reuni neste castelo esses escravos, todas as maravilhas do nosso tempo para o seu prazer. O segundo filho se aproximou e, por sua vez, disse: meu pai, meu rei, trago-te a coleção de tapetes mais rico do mundo. Dezenas de pessoas perderam o dom da visão a fim de tecê-los. Aproxima-se da cidade uma caravana de 20 camelos, carregando essas preciosidades que te ofereço. O filho mais novo aproximou-se e disse: amado pai, não trouxe qualquer troféu para ti. Viajei e vi que os seus súditos esperam do teu governo a paz e o bem-estar. Encontrei a febre devorando corpos. Movimentei médicos, remédios. Vi a ignorância dominando meninos ainda jovens, desamparados. Instalei escolas em teu nome. Fui surpreendido por um bando de leprosos e deles asilo em teu nome. Notei mulheres, crianças
que eram exploradas pela maldade humana e iniciei a construção de oficinas onde elas pudessem ter o trabalho edificante. Conheci inúmeros escravos de ombros feridos, amargurados, doentes, e libertei-os em teu nome, anunciando a bondade da tua coroa. O velho soberano então mostrava os olhos cheios de lágrimas. E o rapaz concluiu: perdoa-me, meu pai, se entreguei o teu dinheiro aos necessitados. Desculpa-me se eu regresso em extrema pobreza. Eu conheci a miséria, conheci a enfermidade, conheci a ignorância, a fome. A única dádiva que trago é o meu coração, reconhecido pelo ensino que sempre o Senhor me deu, porque aprendi contigo que as necessidades dos filhos do povo são iguais às necessidades dos filhos do rei. O velho monarca, em prantos, muito trêmulo, desceu do trono, abraçou demoradamente o seu filho esfarrapado, retirou a coroa e colocou-a sobre a fronte dele, exclamando de forma solene: é a ti que compete o direito de governar. E trouxemos essa história para preparar as nossas mentes e corações para a conversa, como falamos, acerca do tema liberdade das escolhas. Já percebemos na história que o rei precisava fazer uma escolha e que ele pensou na melhor forma de fazer essa escolha e depois, com o resultado, ele escolheu. Mas os 3 filhos também tiveram liberdade de escolha, porque cada um deles recebeu a mesma riqueza, a mesma missão. E vimos que 2 deles fizeram uma escolha que agregavam valor à matéria. E o 3º filho, aquele mais novo, ele exerceu a sua escolha agregando valores ao espírito. E é sobre isso que vamos conversar. Vamos procurar entender sobre o limite, né, das nossas responsabilidades. Até onde existe as coisas pré-determinadas, até onde existe a nossa liberdade para fazer escolhas. E nós fazemos escolhas com que objetivos? A reflexão nos permite pensarmos nisso. E por que nós nos enganamos tanto ao fazermos as nossas escolhas? Como devemos agir para podermos escolher bem, fazermos boas escolhas? Ora, a tese filosófica do determinismo, né, que vai falar que no universo tudo está comparável a uma imensa máquina, né, que funciona de forma automática, infalível, com relação à matéria, isso de fato é a própria ciência demonstra, né, através do movimento dos astros, ou da queda de uma pedra, e etc. Mas a doutrina dos espíritos vem nos dizer que nós não somos matéria, nós não somos o corpo, nós somos espíritos. E o espírito tem liberdade, o espírito pensa, o espírito tem vontade, o espírito tem sentimentos. Então nós vivemos a nossa vida sempre fazendo escolhas. É o que vamos perceber. A todo momento, 24 horas por dia, nós estamos fazendo escolhas. Até mesmo não escolher já será uma escolha. Mas até onde vai essa nossa liberdade para escolher? Allan Kardec vai tratar desse tema na parte 3ª do Livro dos Espíritos, quando ele vai estudar a lei de liberdade, a partir da questão 825 até a questão 872. Vamos trazer alguns pequenos trechos de algumas questões para poder, assim, a gente fazer essa reflexão. Na questão 825, Kardec vai perguntar se haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade. Os espíritos vão responder que não, porque nós precisamos um dos outros. Na questão seguinte, 826, ele pergunta em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade. Os espíritos respondem na do eremita do deserto. Desde que juntos estejam 2 homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Então, os Espíritos estão nos explicando que nós não temos uma liberdade absoluta e ilimitada. A nossa liberdade, ela é relativa, porque o limite da nossa liberdade é exatamente o direito
dos outros homens, né? Isso é a lei de Deus. Kardec continua, né, perguntando, na questão agora 827, se a obrigação de nós respeitarmos o direito dos outros tira ao homem de pertencer-se a si mesmo. Os espíritos vão dizer que de modo algum, porque esse é um direito que vem da natureza. Então nós podemos pensar, né? O homem é dono da sua vontade, essa vontade não é absoluta, ela é relativa, ela tem limites, né? Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, podemos pensar sem limites, como está na questão 833. No pensamento nós temos liberdade ilimitada, eu posso pensar o que eu bem entender, mas daí a manifestação desse pensamento nós já não temos essa liberdade ilimitada. Nem tudo que eu penso eu posso executar, porque o direito dos outros, ele está limitando o meu próprio direito. E aí, a gente ainda continuando a pensar nessa liberdade, escolhemos aqui a questão 841 do Livro dos Espíritos, que tem uma questão bem interessante. Kardec pergunta se, para respeitarmos a liberdade de consciência do outro, né? Estou aqui resumindo a pergunta, se é lícito, se nós devemos deixar, então, doutrinas perniciosas se propagarem, ou se é lícito nós intervirmos. Estamos vendo uma doutrina perniciosa. Eu não faço nada em nome da liberdade de consciência, ou eu posso intervir e alertar aqueles que estão seguindo esses falsos princípios? Os espíritos vão responder assim: você pode e até deve, né, interferir, mas eles acrescentam: mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-se da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, né? Porque às vezes, agora mesmo, vivemos um momento conturbado, né? de uma polarização de ideias, e até onde nós devemos mostrar as nossas convicções, ou de que forma nós devemos e podemos mostrar as nossas convicções. Aqui os Espíritos nos explicam: sem violência, agindo como Jesus agiria, com brandura, respeitando as escolhas do outro. Nós temos direito de posicionarmos em relação a qualquer assunto, mas esse posicionamento nosso, enquanto cristãos espíritas, deve ser um posicionamento sempre na pacificação, sempre na brandura e nunca na força. Sempre visando o bem, visando a fraternidade, sabendo que temos que respeitar a convicção dos outros, porque a convicção não se impõe, conforme os Espíritos nos dizem. Então, essa nossa liberdade, como já vimos, ela é muito grande, ela tem limites muito extensos, mas ela tem limites. E a gente precisa pensar nisso, né? Temos o livre-arbítrio, não somos uma máquina, como para a matéria seria, né? E a nossa liberdade, ela vai crescendo conforme nós desenvolvemos as nossas faculdades. Isso está lá na questão 844 do Livro dos Espíritos. Nas primeiras idades, a nossa liberdade ela é quase que nula, e ela vai se desenvolvendo conforme nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, as nossas faculdades. Allan Kardec faz um adendo a esse tema muito interessante na Revista Espírita de janeiro de 1864, no item Perguntas e Respostas. Vejam só o que Kardec vai dizer, bastante interessante, sobre o tema liberdade de escolha, né? Kardec vai dizer assim: sabemos que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco, conforme está no Livro dos Espíritos. Não é pois, nem após a primeira, nem após a segunda encarnação, que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma, para ser responsável por seus atos. Acrescenta Kardec:
pode ser que só aconteça após a 100ª ou após a 1000ª encarnação. Vejam que coisa interessante, né? Ele mostrando que a responsabilidade vai crescendo em razão do desenvolvimento da nossa inteligência. E ele chega a falar em 100ª ou talvez 1000ª, ou seja, muitas encarnações, para que a gente tenha a plena liberdade e passemos assim a ter a plena responsabilidade pelos nossos atos. Nas primeiras idades, somos movidos pelo instinto de conservação, mas pouco a pouco a inteligência se desenvolve e domina os instintos. E aí então passamos a ter a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Mas quais são os nossos objetivos ao fazermos escolhas? O que é que nós visamos ao fazermos escolhas, né? Podemos pensar na influenciação que recebemos espiritual. Será que isso é que nos leva a fazer escolhas? Na questão 845, os espíritos vão nos explicar que, de fato, nós vamos atrair espíritos que se simpatizam conosco e eles vão nos influenciar. Mas eles acrescentam de forma muito clara: não há arrastamento irresistível. Querer é poder. Então, nós decidimos, mesmo que sob a influência de espíritos, nós sempre damos a última palavra. Então, a escolha sempre é nossa e, consequentemente, a responsabilidade também. Será que é o nosso organismo que influencia? E certamente sofremos influência do organismo, né? Sofremos as paixões que são geradas e mantidas pela matéria, mas o instrumento não vai conferir a faculdade. Nós temos também, né, a possibilidade de controlarmos as nossas paixões, de dominarmos as nossas paixões. Então não adianta nós querermos colocar a responsabilidade na influência espiritual, muito menos no organismo que temos. A escolha sempre será nossa. A posição social também influencia, está lá na questão 850. Sim, a posição social que estamos vai nos influenciar a realizarmos certas escolhas, mas só vamos realizar aquilo que nós quisermos. Então, não há desculpas, não há... há, de fato, atenuantes, mas não desculpas de que a responsabilidade não é nossa. A decisão é sempre nossa. E as nossas escolhas, elas são feitas com base naquilo que conhecemos. Isso é importante a gente perceber. Por isso que precisamos conhecer cada vez mais. Porque eu faço uma escolha hoje com base nas convicções que tenho hoje. Pode ser que depois eu tenha contato com algo que me faça mudar essa convicção. E aí, naturalmente, nós vamos mudar as nossas escolhas. O fato é que a gente deve perceber que não há o determinismo ou a fatalidade, né? O que há em termos de fatalidade são as provas que nós escolhemos ao encarnar. Então já foi uma escolha, só que foi uma escolha antes de nós encarnarmos, né? E são provas físicas. As provas morais nós temos total liberdade de agir. Então, se temos uma prova física de encarnarmos, por exemplo, numa região de muita pobreza, de muita miséria, aí está a prova física. Ela vai ser uma fatalidade nessa vida, mas ela foi uma escolha ainda no mundo espiritual. Mas como nós vamos agir dentro desta miséria, dentro desta pobreza, isto não existe nenhuma fatalidade. Nós é que vamos escolher. Então vejam que a decisão sempre será nossa e, consequentemente, a responsabilidade sempre será nossa. Os Espíritos vão nos dizer, lá na questão 859A, ainda dentro dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que só as grandes dores, os acontecimentos importantes são previstos por Deus, porque são úteis para a nossa depuração. No nosso planejamento reencarnatório, há sim um planejamento onde há previsão de dores, de acontecimentos importantes, mas só aquilo que é importante. Não há um detalhamento, né, que, como a gente às vezes pode imaginar, porque vai acontecer isso no dia tal e aquilo. Não existe isso. Existe simplesmente, você vai encarnar com o corpo físico,
com deficiências ou com debilidade na área da saúde, ou com dificuldades financeiras, ou com uma série de outras dificuldades. Esse determinismo existe dos acontecimentos importantes. E como nós vamos agir, isso vai depender de nós, né? Na questão 860, isso fica muito claro. Porque Kardec pergunta assim: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Ou seja, eu posso, pela minha vontade, pelos meus atos, ou seja, pelas minhas escolhas, evitar alguma coisa que poderia acontecer? E os espíritos respondem: pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Que é isso, para a gente entender bem, né? As coisas não estão predeterminadas. Eu vou fazer escolhas e eu posso evitar algo que poderia acontecer, ou eu posso provocar algo que não estava previsto acontecer. Então vejam como que a nossa escolha vai ser determinante. Mas existem limites. É o que os espíritos estão falando. Desde que essa mudança seja compatível com a vida que escolheu, com o seu planejamento reencarnatório. Então, é como se nós estivéssemos navegando num rio. Imaginem um rio muito largo, mas tem uma margem direita e tem uma margem esquerda. Dentro daquele rio eu posso navegar, ir para a direita, ir para a esquerda, à vontade. Eu vou fazendo escolhas, mas eu não posso sair do rio. Existe um limite para a minha escolha, é o que eles estão dizendo, desde que isso seja compatível com a vida que a pessoa escolheu. Então vejam como que isso vai ficando claro para a gente, né? Quais são os objetivos que nós queremos atingir quando vamos fazer escolhas. Vamos pensando nisso, né? Ainda no livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer: ninguém é predestinado ao crime. Então, se alguém comete um crime, é porque deliberou cometer um crime, né? É sempre resultado da vontade do livre-arbítrio. Você pode estar num local, numa situação em que isto vai estimular você cometer um crime, mas vai depender da sua escolha. Porque aí já são atos da vida moral. E atos da vida moral não há fatalidade, né? Então, a fatalidade, ela existe nas provas que nós escolhemos, quando estávamos no mundo espiritual. Ou seja, não é fatalidade, né? Então, a gente vai vendo, né, quais são os objetivos e por que nós nos enganamos nas nossas escolhas. É a parte, assim, mais importante para a gente conversar. Por que nós nos enganamos? Quais são os objetivos que nós almejamos? Bom, primeiro nós podemos nos enganar porque somos influenciados. Então nós já vimos, recebemos influência do meio, recebemos influência do corpo, recebemos influência da sociedade em que vivemos, recebemos influência da educação que tivemos, da família que tivemos, da sociedade que vivemos, né? Da bagagem espiritual que já trazemos. Mas tudo isso pode ser revisto, né? Porque se a gente for pensar, o que é um preconceito? Um preconceito nada mais é do que algo que me foi passado e eu não fiz reflexões sobre aquilo. Sempre foi assim. Eu repito o modelo que os adultos, quando eu era criança, me passaram. Cabe a nós fazermos escolhas, fazermos reflexões e não aceitarmos, sem nenhum raciocínio, aquilo que foi passado para nós. Porque assim nós vamos nos tornando preconceituosos, né? Daí vai vir o preconceito de raça, vai vir o preconceito de orientação sexual, vai vir o preconceito de profissão, preconceito de sexo, enfim, uma série deles. Por quê? Porque agimos dentro de valores que recebemos e não questionamos. Então, por isso, muitas vezes nós nos enganamos nas nossas escolhas. Nós nos enganamos também porque o nosso objetivo, a princípio, sempre é o gozo imediato. Porque somos escravos da matéria, conforme Allan Kardec vai nos dizer lá na escala espírita. Então, nós queremos o gozo imediato, nós fazemos escolhas para que a gente tenha prazer agora, nesse momento, e não algo que seja mais à frente. As nossas escolhas são sempre, ou na maioria das vezes,
né, visando o gozo imediato, visando atender às necessidades da matéria. Porque nos falta compreender o sentido da vida. Porque qual é o sentido da minha vida? Será que o sentido da minha vida é só atender às necessidades do corpo? É acordar, escovar o dente, lavar o rosto, botar uma roupa e trabalhar, comer, dormir. Isso é muito pouco. O corpo precisa realmente dessas coisas, nós precisamos realmente do trabalho, né? do retorno material para o sustento, mas nós precisamos compreender o verdadeiro sentido da vida. E assim a gente vai fazer escolhas melhores. O que dá sentido à nossa vida? Nós nos ocuparmos de forma útil. Então, quando eu estou me ocupando de forma útil, seja mesmo no trabalho material para trazer o sustento da vida, quando eu estou me ocupando de forma útil a um trabalho não remunerado, a um trabalho voluntário, quando eu estou me ocupando de forma útil, vivenciando coisas boas, né? Vivenciando a natureza, vivenciando uma boa conversa, vivenciando o belo, o digno, vivenciando o amor, enfim. Quando as nossas vivências são nesse sentido, dirigidas para o digno e para o belo, nós estamos dando sentido à nossa vida, né? Quando nós compreendemos as dores que passamos na vida e vamos aprender a conviver com ela e dar um novo significado para as nossas dores, nós estamos dando sentido à nossa vida e, consequentemente, vamos fazer escolhas mais acertadas. Precisamos compreender que o corpo precisa do alimento, mas a alma também precisa. Então, quando nós só fazemos escolhas voltadas para o corpo, nós nos equivocamos muitas vezes. É preciso que a gente compreenda que a alma tem as suas necessidades, nem só de pão vive o homem. É preciso que a gente faça também escolhas tendo por objetivo a nossa melhoria espiritual, né? E isso a gente vai fazendo conforme a gente vai se esclarecendo, conforme a gente vai estudando, recebendo novas informações, trabalhando, conforme a gente vai crescendo as nossas virtudes, nós vamos, consequentemente, fazendo boas escolhas, né? Então vejam que para nós fazermos boas escolhas, os Espíritos vão nos dar boas informações sobre isso. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: é a consequência deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Aí Kardec desdobra na 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Porque, em última análise, é isso que precisamos, o progresso moral. Fazermos escolhas que nos levem ao progresso moral, porque esse é o objetivo da vida. A resposta dos Espíritos: tornando compreensível o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos atos. Então, vejam, quando eu desenvolvo a inteligência, eu vou compreendendo o que é o bem, o que é o mal, e assim eu vou poder fazer uma boa escolha. Quantas vezes na vida nós escolhemos algo que achamos que é o bem e depois vamos descobrir que é o mal? Ou quantas vezes na vida nós fazemos uma escolha que achamos que é o mal e depois vamos descobrir que é o bem? Por quê? Porque nós não estamos suficientemente esclarecidos e fazemos julgamentos precipitados, avaliações precipitadas e vemos no mal o bem, no bem o mal. Julgamos que uma doença é o mal. Assim nós julgamos. Por quê? Porque estamos pensando no corpo, estamos pensando na matéria, estamos pensando no imediato. Mas quando a doutrina vem nos dizer que é através das dores que nós vamos expiar os nossos equívocos e passar por provas que vão nos fazer crescer as nossas virtudes, nós vamos percebendo que essa dor, ela é o bem, ela não é o mal. Então vejam como que nós precisamos fazer muitas reflexões sobre isso, né? Na Revista Espírita, de dezembro de 1864, no artigo A propósito da comemoração dos mortos, Kardec vai dizer assim:
O pensamento é atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. Veja que Kardec aqui está nos dando uma boa informação para nós fazermos boas escolhas. Porque é o pensamento, aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós vamos escolher. Porque a escolha é quando o pensamento chega a um certo grau de energia. Então nós precisamos ter foco, nós precisamos nos concentrar naquilo que é importante para nós. Se tivermos o pensamento voltado para aquele foco, nós vamos em algum momento chegar a essa escolha. Vejam que o pensamento é um instrumento, né? Uma ferramenta de extremo valor na nossa vida e muitas vezes nós andamos desligados, andamos distraídos com o pensamento. Vejam o que vai dizer a esse respeito Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, no item 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Denis vai dizer assim: somos o que pensamos, se pensamos com força, vontade e persistência. Se pensarmos com força, vontade e persistência, ou seja, aquilo que Kardec falou, que nós acabamos de citar. E ele continua: mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um assunto a outro. Raramente pensamos por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do seu próprio pensamento. Olha como isso é importante, meus amigos. Nós vivemos do pensamento alheio. Nós vivemos daquilo que a sociedade pensa, daquilo que os espíritos nos influenciam. Ele está dizendo aqui que são raros ou poucos os homens que sabem viver do seu próprio pensamento. E ele continua: antes de tudo é necessário aprender a controlar nossos pensamentos e a discipliná-los. Então, controlar pensamento, disciplinar pensamento com base no racional, naquilo que nós já aprendemos, isto é que vai nos levar a fazermos boas escolhas. Olha que coisa interessante. Um objetivo nobre e digno deve ser procurado, vai dizer Denis, uma direção que leve a um objetivo nobre e digno. O controle dos pensamentos leva ao controle dos atos, que é a escolha. Então, quando eu controlo meus pensamentos, quando eu disciplino meus pensamentos, eu vou fazer boas escolhas. Olha que coisa interessante. E vejam o que o apóstolo Paulo afirma lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos 18 e 19, ele vai dizer aquela frase que é muito conhecida de nós espíritas, onde Paulo vai dizer assim: não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. O que é isso? Porque o mal ainda está na nossa natureza, principalmente nós, espíritos de terceira ordem. Então, se eu não tiver disciplina do pensamento, esse mal que ainda está na minha natureza, eu vou praticar, apesar de dizer que eu não quero. Mas eu digo da boca para fora que eu não quero, mas, na verdade, eu acabo cedendo às paixões, cedendo ao mal. E o bem que eu quero, eu ainda não consigo praticar. Estamos fazendo escolhas equivocadas. Então, nós precisamos disciplinar o pensamento para podermos fazer boas escolhas, né? Na questão 909, os espíritos vão nos dar uma explicação também bem interessante, porque Kardec vai perguntar: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Quer dizer, eu, pelos meus esforços, pela disciplina do meu pensamento, fazermos boas escolhas e assim vencermos os nossos vícios? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. Então vejam que essa vontade, que Allan Kardec muito bem definiu, que é o pensamento chegado a um certo grau de energia, é esta vontade que vai fazer com que a gente controle as nossas paixões, ou seja, controle as emoções da alma que são causadas pela matéria, que ocorrem independentemente da nossa vontade. Então nós precisamos colocar a vontade para podermos controlar essas paixões
e não deixarmos a coisa andar ao seu bel prazer. Então vejam que nós já podemos, nos encaminhando para as nossas conclusões, revermos, então, como nós devemos conduzir as nossas escolhas, né? Entendendo que cada gesto na nossa vida é uma escolha. Nós estamos escolhendo 24 horas por dia, como já dissemos. Quando eu, sobre um assunto, eu deixo a vida me levar, deixo a coisa aí, isso é uma escolha. Estou fazendo a escolha de não escolher. Então, nós sempre estamos fazendo escolhas. Nossa vida é a consequência das escolhas que nós fazemos. E nós não devemos nos culpar por escolhas equivocadas, porque nós fazemos escolhas com base nas convicções que temos. Então precisamos nos auto-perdoar para podermos não ter culpa, mas sim termos responsabilidade. Porque a lei de Deus diz que nós somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos. Mas isso não significa que a gente tem que se chicotear e sofrer com a escolha equivocada que fazemos. Temos que identificar que isso aqui aconteceu porque eu fiz uma escolha errada aqui. Então eu preciso aprender com essa experiência para que eu não faça mais escolhas equivocadas. E que eu também não fique procurando culpados. A culpa, a responsabilidade é nossa. Então a gente fica normalmente procurando no exterior, nas nossas relações, dentro da família, do ambiente de trabalho, na casa espírita, procurando culpados para as coisas que estão dando errado na nossa vida. E nós não temos que procurar culpados, porque a responsabilidade é sempre nossa, porque nós fazemos escolhas. Então, se formos pensar, né, nós, por exemplo, escolhemos o nosso cônjuge, né, seja o parceiro ou a parceira que escolhemos para conviver. Mas qual foi a nossa base ao fazermos essas escolhas? Pensamos em quê? Então, isso nós precisamos pensar. A juventude espírita precisa entender que essa escolha, ela precisa ser pensada com bases espirituais e não apenas com bases exteriores, com bases na matéria, com bases na beleza, com bases em... Não é possível ser assim. Nós precisamos pensar em valores, precisamos pensar em sintonia. Né? Então, nós estamos fazendo escolhas. Nós escolhemos o que comemos diariamente. Nós escolhemos o que pensamos a todo momento. Daí a necessidade da disciplina do pensamento. Né? Como que nós educamos os nossos filhos? É uma escolha nossa. Nós educamos eles para a fraternidade? Ou nós educamos eles para a disputa, para ser o melhor, para ser o primeiro colocado? São escolhas que nós fazemos e que nós temos que pensar. Né? As nossas escolhas, para serem acertadas, devem agregar valor ao espírito. O limite das nossas escolhas é sempre o direito do outro. Nós não podemos controlar o outro. Temos que respeitar a escolha do outro. Podemos sim passar as nossas convicções, mas nunca impor as nossas convicções. Temos que respeitar os valores de cada um. E temos que aprender a disciplinar o pensamento, de focar naquilo que nós queremos realizar, de maneira que isto possa ganhar um certo grau de energia para poder chegar até a vontade, como Kardec nos explica. E para nós concluirmos as nossas reflexões, vamos lembrar daquele momento em que Jesus estava viajando e entrou num povoado, conforme narra o evangelista Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. E uma certa mulher, diz Lucas, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamava-se Maria e ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. E Marta estava ocupada com muito trabalho, pensando na matéria, né? Pensando em organizar as coisas. Em certo momento, Marta parou e perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe assim sozinha fazendo o serviço? Diz para ela para vir me ajudar. E o Senhor, porém, respondeu a Marta:
Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, aqui estamos vendo Marta fazendo a escolha que agrega valor à matéria. Estamos vendo Maria fazendo uma escolha que agrega valor ao espírito. Na maioria das vezes agimos como Marta, mas precisamos aprender a agir como Maria. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe e vamos então fazer uma prece para concluirmos as reflexões dessa oportunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos da casa de Antônio de Pádua. Ao concluirmos as reflexões, por todo o material que aqui nos foi apresentado, pelas inspirações recebidas dos amigos espirituais, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para aproveitarmos essas lições e modificarmos a nossa vida, direcionando-as para o cumprimento do real objetivo da melhoria íntima, que é a razão de nós existirmos. Muito obrigado, Jesus. Abençoa-nos, protege-nos, Senhor. Mais esta vez, que assim possa ser com a graça do bom Deus. Muita paz a todos.